A minha saudação a todos do Cinep. Eu gostaria de me apresentar, eu sou Sônia Maria Seade Veríssimo, sou conselheira de Educação do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul e também consultora educacional. A minha especialização é em legislação educacional e nós vamos hoje abordar alguns aspectos bastante importantes que dizem respeito à frequência do aluno. Nós sabemos que a LDB, a nossa Lei 93/94 de 96, ela enfatiza a necessidade da frequência do aluno num percentual de 75% da carga horária anual, tanto do ensino fundamental, quanto do ensino médio e até da educação superior. Mas o Conselho Estadual de Educação permite, através da Resolução 232 de 97, que a escola, porque a própria LDB ela dá esta prerrogativa, de que a escola possa exigir mais do que 75% e, além disso, ela possa considerar ela possa registrar, né, no seu regimento escolar, na sua proposta pedagógica, que ela exige mínimo, né, de 75% de frequência em cada componente curricular. Então, o cômputo da frequência, além das horas letivas anuais, pode, então, a escola regimentar a exigência de 75% da frequência do aluno em cada componente. Bem, aí, então, vem o questionamento. Se o aluno tem mais faltas, né, tem menos de 75% de frequência em cada componente, como a escola deve agir? Ele é reprovado por frequência, porque na antiga LDB havia uma composição, no momento de aprovação do aluno, uma composição entre frequência e aproveitamento. A nossa atual LDB, ela separa a frequência do aproveitamento. Então, se o aluno tem excesso de faltas, a escola precisa examinar por que motivo este aluno está com excesso de faltas. E a LDB, as nossas normas também, do Conselho Nacional, do Conselho Estadual de Educação, tem uma alternativa, apresenta, né? As normativas apresentam uma alternativa, que são os estudos compensatórios complementares de infrequência. O que isso quer dizer? A escola, dentro das suas possibilidades, sempre considerando as possibilidades da escola, ela pode oferecer estudos complementares para o aluno naquilo que ele não assistiu ou não pôde frequentar em termos de aulas programadas e desenvolvidas. Importante dizer que a escola pode oferecer, então, os estudos complementares de infrequência a partir da justificativa da família, esclarecendo o porquê do excesso de faltas do aluno. Como eu estava dizendo, é uma prerrogativa e a escola precisa regimentar como ela vai oferecer esses estudos complementares de infrequência e em que situações isto será oferecido. Porque, como eu disse, né, o aluno precisa ter motivos sérios para deixar de frequentar a sala de aula. Como serão esses estudos? A família faz o requerimento para a escola, colocando os motivos, a escola examina esses motivos e concede, então, esses estudos complementares. Os estudos complementares, eles não abonam as faltas,
eles justificam a falta. Por quê? Segundo mesmo a normativa do Conselho, né? Aula dada não é aula repetida, mas aquilo que é trabalhado em termos de competências e habilidades pode ser retomado para que o aluno tenha condições de ter continuidade nos seus estudos. Então, esses estudos complementares podem ser feitos com aulas extras, né? Ou com atividades que o professor determina para o aluno, o professor do componente curricular onde houve o excesso de falta, né? Então, o professor determina quais as atividades, acompanha este aluno e avalia essas atividades para, então, considerar a justificativa das faltas para que ele não incorra, então, no excesso de faltas que ocasionarão a sua possível retenção. Agora, tem uma outra questão, que é quando o aluno desaparece da escola, digamos assim, né? Começa a ter faltas, a escola faz contato com a família, não tem retorno, ela usa de todas as alternativas para que o aluno retorne para a sala de aula, não consegue ter esse retorno. Então, qual é a obrigação da escola, seja ela pública, seja ela privada? Fazer o comunicado através da FICAI, que é a ficha de acompanhamento da frequência escolar, ao Conselho Tutelar, porque o artigo 206 da Constituição Federal, que determina os princípios que regem o ensino, quando ele destaca a garantia do padrão de qualidade, ele exige a permanência do aluno na escola. Portanto, se o aluno simplesmente deixa de frequentar, a família não solicitou a transferência, o Conselho Tutelar precisa ser contatado, precisa que a escola comunique através da FICAI ao Conselho Tutelar, porque compete a ele buscar este aluno e trazê-lo de volta para a escola e saber os motivos da sua ausência, porque a frequência ela é obrigatória. Agora, também existem os estudos domiciliares, que a lei também prevê que o aluno que tem algum impedimento por doença infecto-contagiosa possa ter estudos domiciliares. Isto não é considerada simplesmente uma infrequência. Mas como é que acontecem os estudos domiciliares? A família comunica que o aluno está impedido de frequência à aula por qualquer motivo, né? De doença, claro, de doença infecto-contagiosa, apresenta o atestado médico, e nesse atestado médico precisa constar qual é a doença e qual o período em que o aluno deverá ficar afastado da escola. Dependendo da situação, se for uma doença que permita que ele não frequente a sala de aula, mas que ele possa, no seu domicílio, executar as atividades previstas no currículo escolar, a escola faz esse contato, esse atendimento, e, durante este período, o aluno executa, né, desenvolve as atividades previstas no currículo escolar, e isto é avaliado também pela escola e não é considerado como falta no cômputo dos 75% de frequência. Mas não é permanente esse afastamento, por isso eu enfatizo que o atestado médico precisa ser claro no que diz respeito ao período em que o aluno ficará afastado. A questão também das transferências, né? E agora nós estamos vivendo um período em que acontecem, né, matrículas, rematrículas e transferências. Se o aluno se transfere de uma escola para outra, ele
tem que apresentar na escola de destino, para onde ele está solicitando a transferência, o histórico escolar, né, com tudo que ele desenvolveu na escola de origem. E agora, então, no ensino médio, a gente precisa fazer assim, um parênteses nesse sentido, o histórico escolar precisa explicitar, né, ele é um documento, e que precisa explicitar os conhecimentos e habilidades que o aluno desenvolveu na escola de origem, além de outras informações que sejam importantes para que a escola que vai recebê-lo possa analisar a sua vida escolar. E se acontecer, por exemplo, a transferência durante o ano letivo, a frequência, e nós estamos falando em frequência, o cômputo da frequência vai ser feito a partir da data da matrícula. Então, a vida do aluno inicia na data da matrícula, ou seja, matrícula no início do ano, mas também matrícula por transferência durante o ano letivo. Então, às vezes, né, nós podemos nos perguntar, sabe, mas se ele vem da escola de origem com excesso de falta, como faz a escola de destino, eu estou usando essa figura, né, para computar a frequência, já que ele já veio com excesso de faltas, né? Novamente, eu vou enfatizar, a vida escolar começa com a matrícula, tanto a frequência quanto a avaliação. Por isso que a escola que recebe um aluno, ela não interpreta a avaliação que o aluno trouxe, ela não ajusta essa avaliação para o seu processo de avaliação. Ela vai avaliar o aluno a partir do momento que ele ingressa na escola. Ela vai computar a frequência a partir do ingresso do aluno na escola. É evidente que em educação nada é estanque, né? Nada é ignorado naquilo que o aluno traz de aprendizagem, desenvolvimento, em termos de aquisição de competências e habilidades. Então, na escola que está recebendo esse aluno, essa escola, com certeza irá, na sua avaliação, considerar tudo o que ele traz de aprendizagem, de desenvolvimento, portanto, ela vai acompanhar e continuar, né, acompanhando a vida escolar deste aluno. Uma outra questão que é importante destacar, que todo o processo de matrícula, o processo de avaliação, de rematrícula do aluno, de transferência, precisa estar explicitado claramente no regimento escolar, porque o regimento é a lei da escola, ele é elaborado a partir da proposta pedagógica, mas é esse regimento que vai pautar as ações da escola na condução da vida escolar desse aluno. Então, quero deixar assim bastante claro que a escola, ao elaborar o seu regimento, ela deve atentar para o seu sonho, para as suas expectativas, né? Mas, principalmente, naquilo que ela registra como a norma, a lei. Porque quando uma família, né, matricula um aluno numa escola, ela está aderindo, e isto consta do contrato, né, na escola privada, ela está aderindo ao regimento e à proposta pedagógica daquela escola. Precisa ficar muito claro para a família que ela, ao matricular o seu filho, ela está aderindo àquilo que a escola coloca como proposta pedagógica e regimento escolar. Uma outra questão, né? Nós estamos agora vivendo o período da implantação do novo ensino médio.
e as escolas vão ter grandes diferenças na oferta, né, da sua matriz curricular, em termos de não só componentes curriculares da formação geral básica, mas também dos itinerários formativos. Então, é imprescindível que, ao analisar o histórico escolar e toda a documentação que o aluno apresenta na transferência, a escola possa atender e aceitar esse aluno, claro, conforme a sua proposta, a sua matriz curricular, mas também ela precisa estar atenta para os possíveis, né, o possível aproveitamento de estudos, adaptação curricular, porque as transferências não serão mais feitas pelo título do componente, né, pelo nome da disciplina, né, em tese, mas pelas competências e habilidades adquiridas, desenvolvidas pelo aluno na sua trajetória escolar, né, aquilo que ele traz da sua vida escolar, da escola de onde ele veio, da escola de origem, de onde ele está sendo transferido. E só que a escola que o recebe tem que estar atenta ao cumprimento da carga horária, ou seja, ensino médio são 3.000 horas nos 3 anos, 1.800 na formação geral básica e 1.200 no itinerário formativo. Então, é muito importante que haja compatibilização, né, das habilidades e competências para fins de aproveitamento de estudos, caso o aluno venha transferido. Nós podemos nos questionar, nesse momento, por que os alunos evadem? Por que há excesso de falta? Então, na nossa mensagem final, eu gostaria de deixar muito claro a importância do ambiente de aprendizagem. A escola precisa ter um ambiente vivo, atraente, estimulante do trabalho, que movimente os alunos, que busque uma metodologia mais ativa, da aula invertida, da participação tanto do grupo quanto individual do aluno, que ela traga a vida para dentro da sala de aula, que desperte o interesse, a curiosidade do aluno, para que ele realmente se sinta motivado para frequentar a sala de aula, porque já não se aceita mais, até porque o mundo mudou, porque a tecnologia está à disposição dos alunos, né? Uma aula estritamente expositiva, com os alunos imóveis na sala de aula, mas o movimento, a participação, o envolvimento do aluno é essencial para que ele tenha prazer de assistir à aula, para que ele se sinta envolvido pelo processo de ensino-aprendizagem e para que ele tenha realmente sucesso, que é aquilo que todos nós queremos.